Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, hoje para falar de um assunto que está afetando muita gente, que é o atendimento nas nossas unidades de pronto atendimento, as nossas UPAs, principalmente, mas também o Hospital Regional aqui ao meu lado. Frederico Ramos, o gestor, o diretor da área administrativa da SEU, que é a Sociedade Educacional Uberabense. Muito obrigado por aceitar o convite, Fred. Obrigado, Paulo. Obrigado aí, telespectadores da ISTV. Uma honra para nós te receber aqui, porque a SEU, Sociedade Educacional Uberabense, né, assumiu recentemente a gestão das UPAs. É uma tarefa árdua, porque nós temos milhares de pessoas. Conta para nós, Fred, como é o fluxo de atendimento nessas UPAs? Quantas pessoas estão passando por essas unidades hoje? Olá, Paulo. Hoje nós estamos atendendo em torno de 600 pessoas por dia nas duas unidades, né? Tanto na UPA São Benedito quanto na UPA Mirante. Certo. E nós temos então um fluxo bem grande de pessoas. Interessante, Paulo, destacar... 600 em cada? Não, unidade. 300 em cada 300 unidade. Em cada unidade. 300 em cada unidade. Certo. É importante destacar que esse fluxo quase dobra de pessoas, né, dessas unidades. Por quê? Nós já trouxemos uma inovação no início das atividades. Qual que foi essa inovação? Nós permitimos 100% de acompanhantes para os pacientes que lá estejam. Então, pelo menos uma pessoa acompanhando. Isso mesmo, a gente pelo menos uma pessoa, né? Porque senão também fica muitas pessoas dentro da unidade, mas todo paciente que lá estiver tem direito a um acompanhante. Porque dá segurança tanto para o paciente, o familiar se sente mais bem assistido, bem mais acolhido. Então nós já trouxemos de cara essa inovação. Certo. Outra inovação que nós trouxemos foi a questão de inverter a ficha no momento do cadastro do paciente com a triagem. Nós trouxemos primeiro a triagem. Por quê? Primeiro nós precisamos ver a gravidade do quadro daquele paciente para depois fazer o cadastro. Se ele fica aguardando para fazer o cadastro, é um caso mais grave, a gente pode estar colocando em risco alguém. A segurança, né, do paciente. É verdade, olha, essa explicação eu acho interessantíssima, porque muita gente está estranhando, porque essa é uma metodologia que é nova, vocês é que trouxeram, não é isso? Isso, nós temos um protocolo baseado em Manchester, e um protocolo já é bem disseminado, né? Tem várias instituições usando, mas a inversão do protocolo de primeiro realizar a triagem para depois realizar o cadastro é uma novidade aqui em Uberaba. Claro que grandes centros já faz isso, mas como você mesmo falou, nós primamos pela segurança do paciente. Nesse sentido, Paulo, a gente está trazendo tudo aquilo que chega mais perto, mais próximo da segurança do paciente, que é, em primeiro lugar, a segurança do paciente. Porque nós somos uma instituição que administramos hospitais que é acreditado, né? Então a gente foca primordialmente na segurança do paciente. Isso é bom você falar, e eu quero até que você faça uma explicação didática. O que significa ser um hospital acreditado? Muita gente que está nos assistindo, né, nessa entrevista não sabe o que isso significa. Eu sei porque eu trabalhei há alguns anos, né, quase uma década, num hospital filantrópico aqui de Uberaba, que é o Erangote, e lá se falava muito em segurança do paciente, em acreditação e tudo mais. O que vem a ser, de forma bem didática, Fred, a acreditação numa instituição de saúde? Ok, Paulo, vou falar de uma forma didática para facilitar o entendimento para quem não é da área da saúde. Exatamente. Né? Então, assim, a acreditação, primeiro, assemelha-se a um ISO, né? Então, como que funciona? Primeira coisa, ela é voluntária. Né? Hoje, no Brasil, ainda não tem obrigatoriedade do hospital ser acreditado. Já existem alguns projetos de lei para isso, mas, por enquanto, é voluntário. Certo. Então, nós procuramos a Organização Nacional de Acreditação, que é a ONA, para poder começar o processo de acreditação das instituições onde nós estamos. Então, existe um caderno de normas mínimas que o hospital deve seguir, ou a instituição de saúde deve seguir, ou o pronto atendimento deve seguir para poder ser considerado acreditado. Certo. A partir do momento que a instituição segue aquelas normas mínimas,
E para a acreditação, que ela divide em níveis, né? Porque tem nível 1, nível 2 e nível 3. O primeiro nível é a segurança do paciente, que é o nível fundamental. Então, avaliadores externos, credenciados, vem até a instituição e verifica se a instituição está seguindo todos aqueles protocolos, normas, rotinas previstas dentro do manual, que engloba tanto as rotinas e normas sanitárias quanto de boas práticas. Se tiver adequado, aí ele recebe o selo de acreditação. E é interessante trazer aqui para a população, porque não é estar adequado em alguns pontos, tem que estar adequado em todos, no conjunto. Se um ponto não estiver adequado, ele não consegue o selo de acreditação. O nível 2, para os telespectadores terem uma noção, o nível 2 já ele garante a segurança do paciente, que é sempre acumulativo. Então, nível 1, segurança do paciente, nível 2, interação entre as áreas. Porque o hospital, a gente passa na porta do hospital muitas vezes e não conhece o funcionamento do hospital. Fala assim, o hospital é uma grande empresa, né, Paulo? Lá você tem lavanderia industrial, você tem serviço de alimentação industrial. Tem restaurante lá dentro, você sabe muito bem como funciona. E nesse sentido, as áreas precisam conversar. Você imagina se define-se que é o horário de alimentação do paciente às 11 da manhã. Se a cozinha não entregar comida a tempo às 11 da manhã, não vai ter alimentação às 11 da manhã. Se a farmácia não dispensar o medicamento na hora que deve ser ministrado o medicamento do paciente, não vai ter. Então, na ONA 2, se trata a interação entre as áreas, verificar se os fluxos e os processos entre as áreas estão corretos. E na ONA 3, então, segurança do paciente, interação entre as áreas e gestão. Porque para ver se todo mundo que está envolvido no processo está fazendo realmente gestão do processo. Então, é bem interessante. E, então, isso traz uma segurança no processo e, principal, para que os nossos pacientes tenham segurança no seu tratamento. Entendi. Agora, Fred, explica para nós em relação especificamente à gestão das UPAs, né? Você falou aí do protocolo de Manchester, né? Que usa cores, né? Para identificar a gravidade desse caso que precisa ser atendido na unidade, né? Vocês estão adotando um procedimento que também está previsto em algum documento, quando assumiu a gestão da UPA, porque a gente, às vezes, muitas pessoas que não conhecem falam, vamos mudar isso aí e tal. Pode ser mudado, pode ser mexido? Isso precisa ser esclarecer, Paulo. Foi muito interessante você trazer esse tema, porque nós participamos de um processo licitatório. Sim. Dentro desse processo licitatório, uma das etapas desse processo é a qualificação da parte técnica e estrutural e de prestação de serviço. Certo. Então, aquilo que está previsto e que dentro desse plano de trabalho, então vai ser feito um plano de trabalho, e o que está previsto dentro do plano de trabalho precisa ser executado. Então, não é tão tranquilo fazer mudanças nesse plano de trabalho, porque, um exemplo, os protocolos, as rotinas, os fluxos estavam previstos lá. Claro que a gente pode fazer adaptação, podemos fazer melhoria. E o importante é que o protocolo de Manchester é o protocolo mais disseminado no mundo inteiro, e principalmente no Brasil. Às vezes a gente fica procurando soluções que não é solução. Por exemplo, os outros protocolos diminuiriam em que a fila? Né? É a primeira pergunta que precisamos fazer. Se é um outro protocolo, vou trazer outro protocolo, isso vai diminuir fila? Isso vai trazer mais segurança para o paciente? Porque antes de diminuir fila, nós precisamos ter um protocolo que traga segurança. Se você imagina, chega um paciente lá, que um protocolo qualquer, ele identifica que o paciente não está tão grave e o paciente está muito grave, eu estou pondo em risco o paciente. Né? Esse protocolo, todo protocolo precisa ser homologado e está dentro de um sistema. Esses protocolos que estão, às vezes, sendo sugeridos, ele é permitido estar dentro do sistema, já está homologado pelo sistema que é utilizado. Então, são etapas que precisam ser olhadas com segurança para poder mexer em qualquer dessas etapas, precisa ser avaliado, precisa ser testado e depois, sim, até pode-se mexer, mas às vezes não é a solução, né? Entendi. Agora, outro detalhe também, né, Fred? A experiência
que a SEU tem, né? A Sociedade Educacional Uberabense tem, em gestão de outras unidades? Ela ajudou na hora de montar essa estratégia de atendimento nas unidades de pronto atendimento? Sim, Paulo. A gente já vem construindo o plano de trabalho. Assim que saiu a licitação, você tem que fazer o plano de trabalho para poder concorrer. Certo. E toda essa experiência foi trazida junto para a construção do plano de trabalho. Tanto que nosso plano de trabalho, nós tiramos 96,5 pontos de 100 pontos. O segundo colocado ficou bem longe da gente em relação ao plano de trabalho. Só que toda implantação tem um tempo de amadurecimento, de fortalecimento, para que a rotina possa ficar mais redonda, né? Isso é importante trazer. Por exemplo, nós iniciamos a atividade das UPAs já com um sistema totalmente informatizado o processo, desde a chegada do paciente, a dispensação de medicamento, a dispensação de material, a evolução, a prescrição, a prontuário. Você sabe, em média, quanto tempo que leva para fazer uma implantação dessa numa instituição que não tem sistema? De 6 meses a 8 meses. Para ficar madura, mais de 1 ano. E nós fizemos isso em menos de 1 mês, por conta da expertise que a gente já tem, pela facilidade que a gente já tem de trabalhar em outras instituições. E os nossos protocolos já vieram tudo dentro de um padrão de qualidade. Então, é momento de quê? De mudança de cultura. Certo. E a gente sabe, mudança de cultura vai ser um tempo para que ela ocorra de 100%, né? É verdade. E outra dúvida, né, que sempre surge em relação às UPAs, exames, análises clínicas, né, laboratoriais, etc. Como é que está sendo a estratégia e como é que ela está na sua avaliação? Tá, então, outro tema importantíssimo você ter trazido, eu acho que precisamos esclarecer para a população em relação aos exames. Então, vamos pegar exame, hoje dentro das unidades é realizado raio-x, né? Isso tem que estar previsto dentro da unidade. Certo. E ultrassom para urgência, para aquela urgência de momento lá, não é realizado ultrassom eletivo, mas sim para urgência, certo, quanto avaliado a necessidade. O exame de análises clínicas, laboratório de análises clínicas, cada unidade tem um posto de coleta. Então, tem um posto de coleta dentro de cada unidade. E o que nós fizemos? Nós colocamos um equipamento em cada unidade que é chamado point of care, mas eu vou explicar o que é esse point of care, que é exames à beira-leito. Então, é aquele exame que se colhe e faz rapidamente, porque é à beira-leito. Então, para aqueles casos de emergência, o exame de emergência tem dentro de cada unidade. Certo. Então, é a gasometria, é um HT-HB, um sódio potássio, enfim, em outros exames que esse equipamento é capaz de fazer imediatamente. Para os outros exames, é realizada a coleta dentro da unidade, e tem uma rota o tempo todo, um motoboy recolhendo essas amostras e levando para o laboratório central, que fica lá no Hospital Mário Palmério. E existe um acordo que precisa ser, que esses exames sejam liberados em menos de 2 horas a partir do momento que chega no laboratório. Entendi. E a gente faz o acompanhamento, menos de 1,28% que não foi realizado dentro dessas 2 horas. O restante foi tudo dentro das 2 horas. E o que a gente precisa também trazer desse tema? Aqui dentro da cidade de Uberaba, só existe 2 hospitais que têm laboratório. Às vezes a população fala, nossa, mas não tem só 2 hospitais. Quais os hospitais? O Mário Palmério e o Hospital das Clínicas. O restante dos outros hospitais, inclusive, não tem laboratório dentro da sua estrutura. Entendi. Então, a dinâmica de realização de exame é muito rápida. E a liberação, assim que o laboratório libera o resultado, não vai um papel, um exame lá para a unidade de pronto atendimento, já vai imediatamente para o computador do médico. Então, o médico eletronicamente. Então, assim, a gente está... Agora, o que custaria, Fred, para a gente entender, montar um laboratório desse? Outra pergunta importantíssima, Paulo. Hoje, a gente... Para trazer um laboratório de qualidade, primeira coisa, nós temos que ter equipamentos e reagentes de qualidade. Então, hoje, um aluguel, só para você ter uma noção, de um equipamento desse, é em torno, para fazer bioquímica e imunohormônio, vai ficar entre 10 mil a 20 mil reais por equipamento.
E eu não posso ter um equipamento só. Você concorda? Se ele parar, eu tenho que ter 2. Em hospitais sempre dizem, né? Quem tem um, não tem nenhum. Não tem nenhum. Se der um problema. Se der um problema, mesmo assim, tendo mais de um, você ainda tem que ter plano de contingência com outras unidades de execução para poder resolver. Nós temos parceria de plano de contingência com outros laboratórios, porque às vezes para daquele laboratório, a gente consegue 2 equipamentos, às vezes para os 2, e a gente realiza para esse laboratório. E também, quando para os nossos 2 equipamentos, se caso acontecer, a gente tem esse apoio pessoal, também. Pessoal. Aí nós temos que ter. Então, nós temos que ter, já tem o despeso dos equipamentos para cada unidade. Aí você tem que ter pessoal 24 horas, né? O biomédico, bioquímico, farmacêutico, rodando turno. Então, assim, aumenta o custo muito para ter um exame com qualidade e, às vezes, o tempo de resposta, o ganho de tempo de resposta não vai ser tão grande assim. Vai ficar parecido com o que você já tem. E com um custo muito elevado. Se aumentasse o custo e trouxesse realmente um resultado mais rápido, a gente valeria a pena e a gente procuraria ter colocado dentro do plano de trabalho. Tanto que dentro do nosso plano de trabalho não tem o laboratório. É interessante só mais um complemento quando você fala de backup. Por exemplo, quem era o backup para a FUNEPO de laboratório era o Mário Palmério. O laboratório já vinha atuando. Quando caiu o telhado da UPA Mirante, o laboratório Mário Palmério ficou de 5 a 6 meses realizando os exames e a gente viu que não teve problema nenhum no tempo de resposta em relação à devolutiva dos resultados. Então, isso foi pertinente a pergunta e é bom a gente esclarecer. Maravilha. Olha, infelizmente nosso tempo vai chegando ao fim, eu tenho que interromper, mas eu vou dizer, o Fred vai ser convidado por nós para vir mais vezes, porque esse assunto é palpitante, ele é dinâmico, vai mudando e a gente tem que trazer. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, Fred, dizer que as portas estão abertas, tá bom? Paulo, agradeço muito o convite e estou à disposição para todo e qualquer esclarecimento. Eu acho que é importante trazer para a população, para os telespectadores da ISTV, a informação de como ela é, né? E isso traz mais segurança para todos. Eu estou à disposição, agradeço muito o convite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade.
ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade. A gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre negociação salarial. Estamos em ano eleitoral, por isso há uma preocupação. Representantes de secretarias de administração, fazenda, educação do município de Uberaba e também a Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas, a CODAL, reuniram-se na semana que passou com o Sindicato dos Servidores, acompanhados de suas equipes, para discutir a recomposição salarial para o ano de 2024. O encontro inicial teve como foco ouvir as demandas e alinhar, as expectativas com as três associações, o Sindicato dos Educadores do município, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e também o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Purificação, que atende aos colaboradores da CODAL. É importante a gente ressaltar aqui a fala do secretário municipal de administração, o senhor Carlos Dalberto de Oliveira Júnior, Belzinho. Belzinho informa o seguinte: é importante destacar que não haverá aumento no ticket devido ao ano eleitoral e também devido ao fato de se tratar de um benefício. No entanto, segundo Belzinho, estão sendo consideradas outras demandas e estão sendo apresentadas pelas entidades sindicais. Então, a administração vai fazer estudos de impacto para discutir em uma próxima reunião as concessões que possam ser feitas. As negociações vão continuar no próximo dia 29 de fevereiro, essa semana, com reuniões individuais agendadas com cada sindicato. A gente, claro, acompanha por aqui, vamos tentar ouvir também essas entidades. O ISTV Cidade traz o registro agora de uma informação muito importante para a saúde pública aqui no município de Uberaba. Trata-se da UPA São Benedito, que voltará a receber recursos federais e estaduais, após cumprir com êxito os critérios solicitados pelo Ministério da Saúde. A unidade de pronto atendimento UPA São Benedito, que é nominada como UPA Rafa Scaf Cecil, mas é mais conhecida como UPA São Benedito, vai voltar a receber recursos federais e estaduais que estavam suspensos desde 2020. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a titular, a secretária Valdilene Rocha, na quarta-feira e na quinta-feira que passaram, a equipe da saúde acompanhou a Sociedade Educacional Uberabense também e técnicos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde visitaram a unidade para conferir in loco se foram feitas as adaptações. A visita dos técnicos visou restabelecer os repasses financeiros e eles são muito importantes para a manutenção e a qualidade do atendimento em saúde aqui no município. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, a equipe do Ministério da Saúde visitou também a UPA Mirante para verificar a reforma executada, conforme documentos que foram encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. E com isso, a gente chega ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba, terra de gigantes. A cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo.
Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.